A seleção brasileira venceu mais uma vez, porém mais uma vez não convenceu. De novo, o Brasil dependeu muito do Neymar e ainda ganhou um pênalti roubado, visto que o pênalti não existiu, porque tinha sido mão do Danilo na jogada anterior. Mas o juiz deu pênalti, o Neymar não tem nada a ver com isso, fez o gol, e aí o Brasil ganhou mais uma vez, mas não convencendo. Olá telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola. E dessa vez eu vou falar pra vocês como é que foi o jogo de Brasil e Uruguai. Eu vou fazer uma análise completa aqui pra vocês. Mas antes de eu fazer essa análise, eu gostaria de pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fez isso? Se você fez isso, sem mais delongas, vamos para a análise. O jogo de hoje, sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018, entre Brasil e Uruguai, foi um jogo meio morno, mas com sempre uma grande pegada, né? O Brasil e Uruguai sempre foi um jogo caracterizado por ser um jogo muito disputado entre as duas equipes. É como se fosse um Brasil e Argentina, só que com mais raça ainda, porque o Uruguai talvez seja a seleção da América do Sul que tenha mais raça no futebol, sempre foi assim. Mas o Uruguai é uma seleção que, desde que o Oscar Tabares assumiu, se tornou uma seleção que, além de ter muita raça, tem muita qualidade técnica também, tem muita qualidade ofensiva. O que vem ao caso é que no jogo de hoje, os dois times tiveram os seus momentos de domínio. O Uruguai dominou por menos tempo do que o Brasil. O Brasil, na maior parte do tempo, dominou a partida, mas ainda assim não quer dizer que o Brasil jogou melhor que o Uruguai. Até porque o Uruguai veio com a sua proposta de jogo definida, jogar esperando no contra-ataque, com uma marcação bem forte, uma linha de 4 no meio campo, formada por Vecino, que joga na Internacional de Milão, Pereiro, o Torreira, jogador do Arsenal, e o Rodrigo Bentancur. Era uma linha de 4 que muitas vezes se formava uma linha de 5, por causa que o Cavani, centroavante da seleção uruguaia, junto com o Suárez, o Cavani ele voltava para marcar o Neymar, devido ao fato de o Neymar ser o jogador que mais ameaçava a defesa da seleção uruguaia. Então o Uruguai se portou muito obediente à tática, à entrega, tanto na marcação quanto na coletividade. O Uruguai foi um time que se entregou ao máximo e conseguiu muito bem impor a sua proposta de jogo, porque o Uruguai, apesar de estar sempre recuado, sempre ameaçava o Brasil nos contra-ataques, porque é um time que tem o Cavani e o Luizito Soares na frente. O Cavani não tem tanta inteligência assim quanto o Soares e nem tanta técnica, mas ainda assim é um jogador que conclui muito bem as jogadas e ele tem um entrosamento bom com o Luizito Soares. E esse Soares, que é o jogador que mais participa no ataque uruguaio, né? O jogador que mais arma o jogo, mais aparece para receber e muitas vezes ele pode estar sumido no jogo, mas em uma oportunidade ele pode ser fatal. O Soares jogou muito bem pelo lado do Uruguai, ajudou bastante na parte ofensiva. Ele não é um jogador que volta para marcar e isso se deu a tarefa ao Cavani. O Cavani voltou bastante para marcar o Neymar e se entregou bastante também ao esquema tático do Uruguai. E o Uruguai teve apenas 36% de posse de bola e apenas 331 passes contra 597 passes e 64% de posses de bola para a seleção brasileira. Ou seja, o jogo praticamente inteiro o Uruguai se defendeu, o Brasil tentou atacar. Eu digo tentou porque o Brasil não conseguiu quase nenhuma vez passar ali daquele meio campo com criatividade, a não ser quando a bola ia para o Neymar. E isso é um problema muito grande para a seleção brasileira, porque não dá para depender só do Neymar. É muita responsabilidade para um jogador só, é muito peso nas costas de um jogador e precisa ter outro jogador de criatividade ali na parte ofensiva. Mas o Roberto Firmino não está nem perto do que ele jogou a temporada passada, tanto tecnicamente quanto taticamente, ele não estava aparecendo quase. É um jogador que tem um potencial muito grande, mas que não está conseguindo ultimamente jogar tudo que ele pode. E sem o Roberto Firmino, com essa criatividade dele, o Neymar fica praticamente sozinho, porque o Douglas Costa, que normalmente costuma acompanhar o Neymar, também não conseguiu acompanhar nesse jogo. O Douglas Costa estava muito mal também, muito abaixo do que ele pode apresentar. O Douglas Costa não estava sendo aquele jogador vertical, aquele jogador que todo mundo gosta de ver, e isso acabou atrapalhando muito a parte ofensiva da seleção,
porque praticamente só o Neymar estava jogando bem ofensivamente. O Neymar era o jogador que mais se apresentava para o jogo, era o que menos se escondia, era o que mais procurava o gol. E aí, só o Neymar sozinho é meio difícil. Até conseguiu fazer o gol da vitória da seleção, foi um gol muito importante, o gol da vitória. Sorte do Brasil que foi marcado esse pênalti, porque foi um pênalti que na verdade não era para ter sido marcado, o juiz errou, o juiz muito inseguro na partida inteira, por sinal, e o Brasil se aproveitou desse erro de arbitragem. O Neymar não tinha nada a ver com isso e mereceu o gol, porque o Neymar estava buscando o gol o tempo inteiro, foi o melhor jogador do Brasil nessa partida. O ataque do Brasil não estava com tanta criatividade e o meio-campo também não tinha tanta criatividade assim, porque era um meio-campo com Renato Augusto, que eu, com todo respeito ao Renato Augusto, não entendo por que o Tite ainda convoca ele. Não tem explicação, nem ele nem o Paulinho, eles não eram nem para ser convocados, quanto mais ser colocado de titular num jogo desse. E o Tite optou por colocar o Renato Augusto. O Renato Augusto é um daqueles famosos queridinhos do técnico, né? Que por mais que não esteja na melhor fase, por mais que esteja jogando um campeonato chinês que não tem quase competitividade, o Tite ainda convoca. Então, a única explicação é que ele seja um queridinho do Tite, só isso. Porque o Renato Augusto não tá nem perto do que ele já foi, jogava no Corinthians muito bem, mas hoje ele tá jogando na China, e por mais que jogue bem na China, é um campeonato pouquíssima competitividade. Não tem quase competitividade alguma, e o Renato Augusto não entendo porque que ele é convocado. O Arthur é um jogador que tem muita criatividade, que tem muita técnica, muita capacidade, controle de bola, é o melhor jogador do meio-campo do Brasil atualmente, mas o Arthur, o estilo dele é mais de toque de bola pro lado, toque para cadenciar o jogo. E o Brasil nesse jogo não poderia ficar cadenciando muito, porque o Uruguai é um time que joga fechado. Se o Brasil cadenciasse o jogo, ia dar mais tempo para eles fecharem e armarem a marcação. E aí foi o que aconteceu, o Arthur estava tocando muito de lado, e isso aí acaba fazendo com que o Uruguai se arme melhor na sua marcação. O volante da seleção foi o Wallace, que é um volante que é razoavelmente bom, mas não é, pra mim, na minha opinião, o nível da seleção brasileira. O Wallace, pra mim, não deveria estar nessa seleção, pelo menos na reserva, mas titular, pra mim, não combina com o Wallace, pelo menos na seleção brasileira, né? O Wallace não demonstrou um futebol convincente e isso também acabou atrapalhando um pouco a seleção. Mas o Brasil procurou tocar bastante a bola, trabalhar bastante ela, alguns erros de passes nas saídas de bola da zaga do Brasil, e alguns erros esses que deram oportunidades para a seleção uruguaia, mas no geral o Brasil jogou razoavelmente bem, mas poderia ter jogado muito melhor, até porque a escalação inicial do Tite não foi nada boa, na minha opinião. O Tite depois botou o Alan, que é o jogador que joga no Napoli, muito interessante, jogador muito interessante mesmo. Ele botou dinamismo no meio-campo da seleção, coisa que o Renato Augusto obviamente não estava conseguindo fazer, porque não tem o preparo físico ideal. O Alan está jogando no campeonato italiano, que é um campeonato de muita marcação e de muita dinâmica, e ele está acostumado com esse nível de jogo, e isso faz com que ele jogue obviamente melhor que o Renato Augusto. E ele jogou muito bem quando ele entrou, pena que não foi tantos minutos, assim como o Richarlison também jogou muito bem quando entrou no lugar do Douglas Costa, que é um jogador que dá verticalidade para a seleção, um jogador que busca o gol o tempo inteiro. O Richarlison é um jogador crucial para a seleção brasileira. Ele precisa ser colocado de titular no próximo jogo. Pelo menos um jogo ele tem que começar de titular, contra o Camarões. Seria importantíssimo, porque quando ele começou a titular contra o El Salvador, ele fez 2 gols. E por que não começar a titular contra Camarões e de repente fazer mais um gol aí e se consolidar como titular da seleção, até porque o Richarlison tá voando no campeonato inglês pelo Everton, tá jogando demais e merece sim uma chance na seleção como titular, né? Porque foi dado pouquíssimos minutos para ele, mas os pouquíssimos minutos que foram dados para ele, ele demonstrou muito mais do que o Douglas Costa no jogo inteiro. O Brasil tá mais uma vez sentindo a falta de um centroavante que jogue bem na seleção. O Gabriel Jesus jogou uma Copa péssima, aí depois se criou muito hype em cima do Firmino, e agora que tá dando a oportunidade pro Firmino Tite, o Firmino não tá conseguindo aproveitar da melhor maneira possível. Então o Brasil mais uma vez volta com aquele drama de um centroavante que jogue bem, e vamos ver no que vai dar isso aí no final. O Pedro, que era do Fluminense, que tá machucado ainda,
seria uma ótima opção para ser testado pelo menos, né, no ataque da seleção, mas ele infelizmente se lesionou. Então agora vamos ver o que o Tite vai fazer, qual a escolha que ele vai ter, se vai ser o Gabriel Jesus ou o Firmino, se ele vai continuar com o Firmino. Eu não sei, sinceramente não sei, porque o Firmino, por mais que tenha jogado muita temporada passada, ele não tá bem atualmente. E a gente quer o melhor para a seleção. Então vamos ver qual jogador tá em melhor fase e vamos ver o que o Tite vai escolher, né? Quem que ele vai escolher para ataque da seleção. Falando um pouco da seleção uruguaia, o Uruguai jogou um futebol muito bom. Ele não foi um futebol muito bonito de se ver, porque o Uruguai não tem essa escola como a da seleção brasileira, que é um futebol que encanta a todos. E o Uruguai é um time que joga mais recuado e procura o contra-ataque. Nesse jogo não foi diferente, jogou assim. E os jogadores tiveram muita entrega, taticamente obedeceram às ordens do técnico. O segundo tempo, o início, né, do segundo tempo do Uruguai foi muito bom. O Uruguai começou em cima, marcando em cima do Brasil, não deixando o Brasil sair jogando e quase conseguiu um gol numa dessas jogadas. E o Uruguai conseguiu, sem dúvida nenhuma, um ótimo futebol nesse jogo, mas acabou perdendo, né, por um erro bobo de arbitragem. Poderia ter terminado empatado em 0-0, mas o juiz acabou interferindo um pouco no resultado. Apesar da derrota, eu acredito que o Uruguai ganha um pouco mais de confiança, porque foi uma derrota que o Uruguai poderia ter empatado ou de repente até mesmo vencido numa das chances que teve, mas eu acho que o empate seria um resultado mais justo, né? As duas equipes jogaram futebol mais ou menos, nenhuma ficou acima da outra. Eu acredito que um empate seria o resultado mais justo. Ainda assim, o Uruguai, mesmo perdendo, eu acho que ganha um pouco mais de confiança e de repente ganha um desses próximos jogos que se seguem para a seleção uruguaia. Alguns destaques individuais do Uruguai foram o lateral Laxalt, que é um lateral que, apesar de ter feito pênalti, é um jogador muito bom de bola. Ele ataca e defende muito bem, se entrega bastante taticamente. O Rodrigo Bentancur também jogou muito bem, é um volante que joga muita bola, joga na Juventus. Ele inclusive tem sido titular em vários jogos da Juventus. E o Rodrigo Bentancur tem muito potencial, jogador jovem e jogador que pode entregar muito ainda para essa seleção uruguaia. O Suárez e o Cavani mais uma vez jogaram bem, eles quase sempre jogam muito bem pela seleção uruguaia. E lembrando também que faltou o Nahitan Nández nesse time. O Nández está jogando pelo Boca Juniors, ele não foi convocado porque ele vai disputar nesse final de semana o segundo jogo, a grande final, né, da Libertadores da América, que inclusive eu vou fazer análise também desse jogão. Eu fiz a análise do primeiro jogo, tá aparecendo aí a sugestãozinha aí na tela, é só você clicar no card e você vai ver o vídeo do último jogo entre Boca Juniors e River Plate, no primeiro jogo da final, lá na Bombonera. E nesse final de semana o Boca e River vão se enfrentar de novo, e o Nández, que normalmente é convocado pela seleção, até jogou a Copa pelo Uruguai, não foi convocado por causa disso, ele vai jogar essa final. No geral, o Brasil fez um jogo razoável, um jogo que poderia ter sido muito, mas muito melhor, porque os jogadores da seleção, apesar de a maioria não serem craques, eles têm potencial para jogar bem, e muitos deles não demonstraram esse potencial nesse jogo. Tirando o Neymar, que jogou muita bola, o Richarlison e o Alan também jogaram quando tiveram as suas respectivas oportunidades. E para mim, na minha opinião, o Brasil no próximo jogo contra Camarões deveria testar uma formação nova, de repente com o Neymar de armador, como ele joga no Paris Saint-Germain, porque de armador ele poderia jogar com Richarlison e com Gabriel Jesus, de repente enfiados ali na frente. Seriam dois jogadores que dariam muita velocidade para o ataque da seleção e muita verticalidade. E com o Neymar armando o jogo, eu acho que daria muito bom. Mas isso aí é coisa pro Tite resolver, vamos deixar que ele resolva. Tomara que ele tome a decisão correta. Desde que ele tome a melhor decisão para a seleção, é bom para todo mundo. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela. Fiquem ligados nessa próxima análise que vai sair também da final da Libertadores da América. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Bom final de semana a todo mundo. Valeu e eu fui!